Recentemente, as notícias de ataques a templos religiosos têm se tornado cada vez mais frequente na imprensa, o que demonstra intolerância religiosa, mesmo num país laico como o Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Valdelino Cardoso. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é, o que caracteriza a intolerância religiosa e como ela pode ser denunciada. Érica, obrigado pelo convite. A intolerância religiosa, ela caracteriza basicamente na circunstância em que, isoladamente, um grupo de pessoas desfere um ataque à dignidade daquele segmento religioso. A finalidade, ele quer demonstrar que ele não acredita ou que ele não concorda com aquela visão. Então, aquela sistemática, aquela ideologia, aquela ritualística que ele desempenha é contrário à visão daquilo que ele está pensando. Então, o objetivo é tisnar, é desfigurar aquele segmento, porque ele entende que a religião dele é que tem um embasamento teórico, filosófico ou espiritual e aquela outra não corresponde àquelas expectativas. Então, agora, observa bem que o simples comentário de natureza literária ou científica não vai caracterizar esse ataque. Agora, o ataque ele vai caracterizar quando ele desfere, ele tisna a imagem ou ele fere a dignidade. E esse ataque ele pode ser de ordem espiritual, pode ser de ordem psicológica e pode ser também de ordem física. O de ordem física pode ter implicações com maior intensidade, como, por exemplo, se alguém foi ferido, foi lesionado, tanto na parte física quanto na parte da dignidade humana. E isso aí envolve uma questão de ação penal para apurar as responsabilidades e a incidência penal que ocorre contra aquele indivíduo ou contra aquele grupo de indivíduos. Qual é o amparo constitucional contra esse tipo de crime? Por favor, novamente. Qual o amparo constitucional em relação a esse tipo de crime? A Constituição da República, ela diz o seguinte, que ela não... Primeiro, a questão, a Constituição da República, de todos os países, ela é o ordenamento máximo de uma nação. E, no caso nosso, no Brasil, o intérprete, o guardião desta Constituição é o Egrégio Supremo Tribunal Federal. Então, todos os países civilizados, ele tem uma estrutura com o objetivo de demonstrar que esta discriminação em todos os setores, seja em qual for a circunstância, ou mesmo em todos os segmentos da sociedade, essa discriminação ela é rechaçada. E como o Brasil é um Estado laico, essa laicização, ela coloca o Brasil no rol dos países em que não mistura a religião com o segmento da força do poder ou das decisões políticas. Então, ela tem essa diferenciação com esses propósitos. Existe alguma lei específica? Existe. Uma legislação 11.635, ela é uma legislação que ela, inclusive, ela criou o Dia Nacional de combate a essa discriminação de qualquer comentário, qualquer desfere, qualquer ataque contra essas questões dessa natureza. Então, essa legislação, ela veio para disciplinar e para sobrepujar qualquer ato que possa infringir e possa desferir o ataque, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. Mas existe, do ponto de vista penal, existe outra legislação para disciplinar e apurar as responsabilidades cíveis e criminais. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só vou pedir um minutinho para o senhor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Valdelino Cardoso, que hoje conversa com a gente a respeito da intolerância religiosa. Doutor, sobre esses ataques que vêm acontecendo recentemente, só aqui em Brasília nós tivemos um ataque a um centro de Umbanda, recentemente também a uma mesquita. Como se dá a investigação em relação a esse tipo de ataque? Certo. Érica, vamos analisar o seguinte, o Código de Processo Penal é o ordenamento jurídico que ele regulamenta e disciplina o procedimento investigatório. Na realidade, a rigor, para impor um tecnicismo intenso nessa situação, a autoridade policial, ao tomar conta do fato de uma incidência de natureza penal, ele deve delimitar aquela área, isolar
e chamar a polícia técnica para a colheita do material, que são fotografados, filmados, etc. E o material é recolhido em embalagens específicas e submetido ao Instituto de Criminalística para verificar a incidência. Nessa colheita de material pode ter a presença de sangue, a presença de cabelo, peles, etc. e tal. Bom, mas posteriormente, é evidente que a polícia tem uma série de técnicas investigativas de forma apurada para verificar as autorias. E sempre é importante ressaltar que nós hoje estamos nos resguardados por todas as formas de câmeras que pode ter em diversos locais. Então, com a metodologia investigativa da polícia, ela vai apurar essas formas. Agora, é importante salientar que esse ataque de natureza física a esses templos religiosos realmente caracteriza uma intolerância religiosa exacerbada, ou seja, está acima dos parâmetros da normalidade. Agora, é importante salientar que se algum telespectador poderia estar pensando, ou você também poderia se perguntar, isso poderia ter uma conotação de natureza terrorista? Necessariamente, em tese, não, mas observa. É importante fazer um esclarecimento acerca dessa questão. Dependendo dessa incidência, e se alguma conotação levando em consideração outros parâmetros, evidentemente que pode às vezes exacerbar a situação e pode até atingir uma situação de terrorismo, podendo estar escamoteando uma realidade com o propósito de evitar que isso pode ter uma repercussão. Mas em tese não. Mas a princípio, de acordo com o que a imprensa tem noticiado, o desferimento desse ataque é a demonstração de um ódio, de uma insatisfação evidente com relação à questão religiosa. Doutor, tem muito aí também de uma intolerância racial, quando a gente vê um ataque de intolerância religiosa, também tem? Às vezes, dependendo do tipo de pessoas que pertencem àquele segmento, essa intolerância religiosa, essa intolerância racial pode estar ligada àquele fato, não só se referindo à questão, quando às vezes fala em essa questão racial, dá a impressão da cor da pele, mas não necessariamente a cor da pele, mas pode ter uma conotação de nacionalidade, de etnia, etc. Então, às vezes, um determinado segmento da sociedade, pelo fato de nós, como colocamos antecedentemente, que não tem o Brasil é um Estado laico, às vezes, evidentemente, pode desferir esse ataque com essa finalidade, porque aquilo é considerado uma situação de sui generis, porque é diferente daquele outro segmento que nós temos. O que diz a lei em relação à intolerância racial? A legislação, ela diz o seguinte, que qualquer ordenamento jurídico, inclusive a Constituição da República, como nós falamos antecedentemente, o STF é o guardião desse ordenamento jurídico, ela não admite essa discriminação. E tem uma incidência penal, porque quando o indivíduo ele sofre uma discriminação racial, ele está sendo ofendido na sua dignidade. Então, a cor da pele ou a etnia não são fatores determinantes para diferenciar a grandiosidade e as características de cada indivíduo colocado na sociedade. E qual deve ser a forma preventiva para evitar esse tipo de crime? É interessante nós ressaltarmos que uma coisa que falta no país é um procedimento de natureza educativo, preliminar, com o objetivo de prevenir essa intensidade, esse desgaste que ocorre com muita intensidade. Então, o que pode acontecer? Tanto os segmentos da sociedade, quanto o poder público e os órgãos da imprensa podem contribuir no sentido de demonstrar e fazer um trabalho, através de um trabalho técnico-científico, para mostrar que a etnia, a raça e a cor da pele não tem necessariamente uma incidência. Então, às vezes, o indivíduo, quando ele desfere um ataque dessa natureza, ele desfere com o objetivo de ferir a dignidade do indivíduo e sobrepor a importância dele, como se ele tivesse mais importante com relação ao outro. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Claro que a gente poderia ficar horas conversando sobre esse assunto, né? Mas obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima.